Leonardo Rizzo, empresário, economista, urbanista de coração e também torcedor apaixonado pelo Vila Nova. Ele já negociou mais de 100 mil imóveis, participou ativamente do crescimento da capital e hoje faz questão de devolver à Goiânia tudo aquilo que a cidade lhe proporcionou. Leonardo, é um prazer recebê-lo aqui, para mim uma honra. Demorou um pouquinho para mim conseguir te trazer aqui, a gente remarcou algumas vezes, mas você está aqui hoje, né? Que bom. É um prazer meu de estar aqui em Goiás de norte a sul, falando com você, né? Era um problema de agenda. Exatamente. Mas a justiça foi acertada e agora estamos aqui para falar com você. Tá certo. E vamos tentar aqui conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, fazer com que o telespectador que está nos acompanhando aqui possa, através da sua história, se motivar também a correr atrás, a fazer acontecer. Eu começo te perguntando, Léo, sua trajetória começou lá em Goiás, né? Mas você veio para Goiânia. Como foi a sua chegada aqui e o que marcou para você mais a sua mudança de Goiás para Goiânia? Olha, o que mais me marcou foi chegar em Goiânia e ver aquela cidade diferente do que era a cidade de Goiás. Até então, o meu mundo, do 0 aos 14 anos, era a cidade de Goiás. E nós tínhamos uma vida muito intensa na cidade de Goiás. Era uma cidade pujante de cultura, de arte, né? As escolas eram disputadíssimas, né? Havia uma sinergia muito grande no esporte. Então foi uma juventude maravilhosa. Fui lobinho aos 8 anos, servi a poetisa Cora Coralina, né? E aos 14 anos... Você conheceu ela pessoalmente? Teve várias conversas convivi com ela. Eu era guia, né, turístico. Eu levava as pessoas para conhecerem os pontos turísticos da cidade. Legal. E ganhava um dinheirinho que dava para comprar um pirulito Zorro, antigo aí, e dava também para ir para o cinema. Legal, era suficiente. Legal. Era o matinê com pirulito. Aí você vem para Goiânia, aqui em Goiânia vocês foram morar onde aqui? Aos 14 anos, minha família veio para cá, meu pai é bancário, minha mãe é costureira. Seu pai trabalhava em qual banco? Banco do Estado de Minas Gerais, Benji. Benji, conheci o Benji. Antigo Benji. Você sabe que eu sou ex-bancário também, né? Não sabia, é verdade? Sou também. Ah, então. E aí estamos em boas mãos. Ele veio, começa e então... aí ele veio, minha mãe nos trouxe, viemos para cá com uma dificuldade muito grande, 10 filhos, veio aos poucos, né? Eu fui da primeira leva que vim para Goiânia, e aqui então tinha que trabalhar para ajudar e estudar. Acontece que nós tínhamos uma base tão boa escolar que a gente não teve dificuldade nenhuma para ter vaga no liceu. Entendi. Sabe? No Emanuel, que era um colégio muito disputado na época também. E era perto de casa, que a gente podia todos os dois ir a pé. Vocês moravam onde aqui? Na 83, setor sul ali, num barracão. Na época não tinha nada, né? Rua de chão, a época... Não, 83 já era asfaltada. Já era asfaltada? Até na 115 ali, a parte do Jardim Goiás que não. Certo, entendi. Só uma pista tal para chegar no Colégio Assunção, né? Certo. Que hoje é Saniago. Enfim, viemos para cá e na 83 mesmo, morava uma tia nossa chamada Jurani Parrodi, famosa Didinho, uma pessoa assim encantadora, que nos trouxe aqui, que nos deu apoio. E através do seu sobrinho, o Marcondes, o Condinho, ela conseguiu um emprego para mim na imobiliária Faisal, com o Marcos Bufaisal, que era o dono da imobiliária. Ele era um corretor na época da empresa do pai dele, e eu ia ser o assistente de corretor dele. Muito interessante isso. Certo. Então, o que faz um assistente de corretor? Eu recebo as pessoas que querem comprar, mostro tudo, mas eu não vendo. Quem vende é o corretor que está habilitado para isso, né? E a Faisal sempre foi exemplar nessa linha, nessa conduta, né? Então, era assim. E o grande movimento naquela época dos loteamentos, eu me lembro, na década de 70, estou falando de 70, exatamente quando chegamos em Goiânia, era os bairros explodindo, Serrinha explodindo, Parque Amazonas ainda vendendo. Isso explica o porquê, né, desse sucesso que você tem hoje nessa área, né? Aí convivendo com a sua história, né? Minha história, exatamente. E eu convivi com esses proprietários desses loteamentos na época que eram todos clientes da Faisal e me relacionei muito bem com eles. Eu, um garotinho que relacionava com essas pessoas. Resultado, aos 18 anos eu já tinha ganho aí $8 mil. Olha o tanto que eu fui bem sucedido como aprendiz de corretor. Né? Aos 18 eu poderia ser corretor, porque eu já teria 18 anos.
Mas, enfim, eu registrei o meu corretor, meu Cresce, mas fui para os Estados Unidos, porque o meu sonho era ser ator. Pois é, e como é E que foi fui pros Estados essa Unidos. passagem sua lá? Você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Tentou a carreira artística lá também como ator, mas o que mais você fez lá? Ué, porque eu gostaria de ser ator. Lá em Goiás nós tínhamos um teatro muito forte. Aham. Então a gente interpretava desde garoto. E a gente era tudo, receber aquela revista Cruzeiro e ver quem era o artista, coisa Sei, e tal, sei. né? E a gente brincava dessas coisas todas. A gente era coroinha, então, para cantar no microfone da igreja, essas coisas todas. Eu Legal. gostava do teatro, sempre gostei do teatro. Então, resultado, eu falei, quero ser ator, vou estudar isso, né? Então, uma prima minha tinha ido para os Estados Unidos, conversei com ela, ela arrumou uma casa para mim ficar em Corpus Christi, que era próximo de Santo Antônio, e o meu objetivo era ir para San Antônio estudar na Universidade de Alamo, que é muito famosa, Uhum. da língua latina nos Estados Unidos. Falei, esse vai ser meu caminho, né? Certo. E assim vou fazer. Só que eu cheguei nos Estados Unidos em 74, 75, a crise do petróleo explodiu no mundo. Então os árabes, aqueles homens de turbante branco, os homens mais apreciados do mundo, porque de repente eles começaram a surgir, dono do dinheiro, dono do petróleo, e mesmo os Estados Unidos ficou em dúvida. O que eles fizeram? Cortaram o visto de todo mundo que estavam lá, com medo do desemprego. Entendi. Porque naquela época também, a indústria japonesa já chegava nos Estados Unidos e estava ganhando mercado, o caso da Toyota. Entendi. Muito interessante isso. E é quando, então, forte o visto, você é obrigado a retornar para o Brasil. Não, calma. Aí, estando ali e tal, fiquei naquele negócio todinho, no Texas, San Antônio, vejo Houston, que era a capital da tecnologia, da NASA, tem uma base, e da medicina, Austin, que era a capital do estado, que poucas pessoas sabem que a capital do estado do Texas é Austin, e tinha Houston, Dallas, que estava surgindo. E estava surgindo por quê? Por causa do petróleo. Certo. Então, eu vendo aquele progresso naquele estado, eu achei que seria muito interessante o estado do Texas em relação ao estado de Goiás. Você fez uma comparação com estou no lugar certo, na hora certa. Estou no lugar certo, na hora certa, mas eu vou voltar então para Goiânia. Já resolveu então já que eu não posso ficar aqui porque cortaram o meu visto, certo. Eu tinha que ir para o México, voltar do México a cada 90 dias. Olha, quer saber? Eu não vou ficar fazendo outra coisa aqui que não seja o meu objetivo. É você. Então, é muito complicado, não podia ter o visto. Peguei e voltei, e vendo esse progresso lá, não tive dúvida. Cheguei aqui, aos 20 anos, fundei a Riso Imobiliária. Como eu já conhecia todos os proprietários de terra e loteamentos de Goiânia por ter trabalhado na Faisal, certo. né? Então, nesse momento, eu passei a conviver com eles, e eles foram me oferecendo vendas de loteamentos que eles já tinham aprovados. Para se ter uma ideia, em 1983, eu fui contratado pelo Lorival Lousa para vender a prestação toda a área A do setor Jardim Goiás. Na área B e na área C, a gente foi contratado para colocar gabarito nessas áreas, porque achávamos que esse seria uma coisa interessante, uma vez que seu Lorival estava com uma ação pública, na qual ele foi vencedor com o Automóvel Clube para transformar ali aquele parque no Jardim Goiás hoje, que nós temos, que é maravilhoso. Fantástico aquele parque. Maravilhoso. Né? Então, com essa doação dessa área para esse fim de parque, em contrapartida, se permitiria que aqueles lotes ali pudessem ser edificados. E foi um sucesso. E detalhe, quais foram as maiores dificuldades, Léo, que você encontrou no começo? Tem muita gente que está acompanhando o programa aqui, tem vontade de empreender, montar o primeiro negócio. No começo da Riso, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Olha, por incrível que pareça, as maiores dificuldades são as mesmas dificuldades de hoje. É um governo inoperante, lento, injusto e caro, que nos persegue, que persegue quem empreende. É incompreensível a burocracia, a lentidão, sabe? E a concentração de decisões e riquezas na mão dos políticos. Eu acho que isso aí foi o meu grande, vamos dizer assim, incertezas, porque dormi bilionário, acordei milionário, dormi milionário, acordei
rico, porque subia-se, descia-se, inflação de 85% ao mês. Era. Cada semana um plano econômico, uma coisa que eu não queria nunca para mim. E isso foi um desastre também para o mercado imobiliário, porque em 83 vendemos ali o Jardim Goiás muito bem. E o Sr. Lorival precisava do dinheiro para pagar a dívida do shopping. Uma coisa muito interessante, essa operação. E dali, então, o Sr. Lorival falou assim, agora eu quero fazer um planejamento das minhas áreas. E foi o que nós fizemos. Planejamos o Parque Los Andes. Então, de 83, que nós vendemos o Jardim Goiás, a gente foi contratado pelo Sr. Lorival, e também a gente era vice-presidente do Secov, na gestão do ministro Elias Bufaisel. A gente, então, fez parte do plano diretor 88-92. E nesse plano diretor de 92, nós projetamos a Goiânia do futuro, que é o Parque Los Andes, onde foi tirada a prefeitura da Praça Cívica e foi levado para lá, e outros órgãos, assim sucessivamente. Léo, se você pudesse voltar 20 anos atrás, no tempo, o que você diria para você lá para você não fazer, para não cometer nenhum erro ou fazer diferente? O que você diria? Olha, eu só digo que eu acho que eu errei na minha vida e não quero continuar nesse erro, que foi o fato da gente nunca se interessar por quem são os políticos do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Se a gente não se preocupar com isso, a gente vai continuar essa coisa toda há 40, 50 anos que não muda. Uma educação em decadência, sabe? Profissionais concursados, mas totalmente ineficientes para a profissão. Ou seja, a gente não tem qualidade de mão de obra. E que o dita regra do mundo atual é mão de obra qualificada. É educação. Não tem outro caminho. Há 45 anos atrás, eu tive a felicidade de fazer uma excursão na Ásia. E há 45 anos atrás, o Brasil estava ali com o 15º nação mais desenvolvida, a China estava 46. Não preciso dizer mais nada, né? 45 anos, o que é um país investir na educação, numa disciplina. Hoje é o que é, né? E a Ásia, estou dizendo a Ásia, do modo geral. É. Então, é uma coisa que eu achava que quem estava no política ia fazer mesmo, cheio de propaganda, Mobral, acabar com o analfabetismo, todos os governos de direita e esquerda, populistas, prometendo o paraíso. As pessoas acreditaram nisso, sabe? E hoje, a gente acorda, vê que totalmente somos diferente. Prisioneiros de um sistema ineficiente, burocrático, sabe? Onde nos penalizam. Como é possível um salário que você ganha numa CLT, você pagar o dobro para o governo? Por que não pagar um dobro para você? E é sobre isso que eu quero falar, sobre empreendedorismo individual. Você que nos ouça, que nos ouve aqui, que nos vê aqui agora, eu quero falar disso. Porque eu acho que é uma forma de você se libertar dessa, vamos dizer assim, prisão chamada CLT. De empreendedorismo você entende bem, né? Essa que é a verdade, né? Aliás, Léo, além de ser um grande empreendedor e ter vários negócios, você também se preocupa muito, né, com a questão dos projetos ambientais e projetos sociais, né? Fala um pouquinho sobre o Instituto Riso, que faz um trabalho tão importante aqui em Goiânia. Enfim, aí em 92 nós fizemos esse trabalho do plano diretor de Goiânia, aí também num bate-papo em Goiás Velho com as minhas ex-professoras, surgiu a ideia de a gente fazer o movimento de Goiás Patrimônio da Humanidade. Fizemos esse movimento, no ano 2000 a gente consegue o título de Patrimônio da Humanidade. Aliás, você participou ativamente desse processo. Né? Mas mais do que eu, um Cirão Franco, um Kleber, um Washington Novaes, pessoas assim incríveis, uma Célia Câmara, gente, como essa cidade deve a essa mulher chamada Célia Câmara. Sabe, essa mulher fez tudo pela cultura em Goiás. Ela, a Nair Câmara, com a Galeria Casa Grande, sabe? São pessoas assim que a gente deve o maior respeito possível. Então, foi essa coisa maravilhosa, efervescente. Falei, eu já sei o que eu quero fazer na minha vida quando eu chegar aos 65 anos. Hoje eu estou com 68. Aos 65 anos, quando eu saísse da empresa, que eu já previa que eu iria sair da empresa aos 65 anos,
que é uma coisa que tem a ver com empreendedorismo, que eu quero voltar no assunto, né? Eu queria ser o quê? Presidente do Instituto Riso. Porque eu gostei do trabalho de Goiás ser patrimônio da humanidade, a cultura, o meio ambiente, é tudo. Se você não tem cultura e não tem zelo com o meio ambiente, você tem zelo com o quê? Você não tem zelo com nada. É princípio, É meio e princípio fim, né? básico, sabe? Com certeza. Então, é isso. Esse é nosso legado no Instituto. Mas aconteceu que eu cheguei aos 65 anos, a empresa totalmente desenvolvida em tecnologia, com gestão de funcionamento. Eu saí da presidência, mas não resisti. Fui chamado para me ingressar num partido político. Me ingressei num partido político, um partido novo, um partido liberal, um partido que não tem nada a ver de extremos, ao contrário, convivemos com todos, mas foco no resultado. Nós trabalhamos para que a vida de quem empreende, gente de renda, receita e tributos, que é onde vive o Estado, sejam liberadas. Ou seja, não criem tanta burocracia para se produzir. Hoje nós temos um país quase impossível de se produzir. E qual foi a sua experiência em conviver com a política? Porque é bem fora do que você fazia antes. Apesar que nos negócios a gente também é político, mas em viver nesse meio político. Olha, todo mundo sabe que eu tenho dois grandes amigos, assim, um é o Cirão Franco e o outro é o Washington Novaes, que não está aqui mais, um jornalista. Então, eu tinha um convívio muito estreito com ele, sempre estava atualizado da política brasileira. Mas eu tinha uma ideia. Do que, da teoria, né? Como poderia ser. Da teoria. Na teoria, enfim. E na prática, como eu entrei na política, eu vi que o negócio era 10 vezes pior do que a informação que você recebe. São privilégios inaceitáveis, muito simples. Aqui, na Assembleia, como é possível um deputado ter 148 assessores? Ter a mordomia que tem de poder trocar um carro porque é SUV, mas não tem banco de couro, e o banco de couro esquenta menos para viagens mais longas, porque os deputados presentes têm que estar em todo local. A custa de quem? Esses eventos todos, a custa de quem? E eu te pergunto, você que paga tudo isso, você tem transporte, segurança, habitação, saúde? Não. Então, como pode a sociedade não ter esses serviços e os políticos terem esses privilégios? Essas não consigo entender. Né? Não dá para entender mesmo, acho que ninguém entende isso. Mas você falava agora há pouco, você queria falar um pouco de empreendedorismo. A gente está chegando no final do programa. Foi rápido, né? Foi rápido. Mas nós precisamos, eu queria saber de você, o que você quer falar para quem quer empreender, quem quer começar um primeiro negócio? Eu quero dizer, dando um exemplo muito simples. Meu jardineiro, está com 23 anos agora, casou recentemente, chegou para mim e disse, Léo, eu não consigo mais viver com 2 salários mínimos, é o que eu pagava para ele. Ele virou para mim, tempo atrás, falou assim, o que eu devo fazer? Falei, olha, como você entende tudo de planta, eu sei que entende, e sei que se você quiser pegar firme, você como dono do seu negócio, você mantém 2 dias na semana e mantém o mesmo serviço aqui em casa. Então, para mim, é interessante te contratar como pessoa jurídica, você monta uma empresinha, entra no meio, emite nota fiscal, trabalha 2 dias na semana para mim, me dá o serviço que eu quero, eu te pago sobre a sua nota fiscal, e você, então, tem tempo para empreender e fazer trabalho em outros locais. Hoje, passaram-se já 5 meses. De 2 salários mínimos que ele ganhava, ele está ganhando hoje 8 salários mínimos. Ou seja, empreender é o segredo do sucesso, fazendo né? a mesma coisa que ele fazia em casas diferentes nesse sentido. E para quem contrata esse serviço também é maravilhoso, porque ele tem um jardineiro que cuida do seu jardim. Resumindo, Léo, o que você está querendo dizer aí é que o empreendedorismo, às vezes, muda vidas. As pessoas precisam acreditar e apostar e esquecer um pouquinho da CLT e partir para o empreendedorismo. CLT, esse sistema só interessa a esses políticos aí tradicionais que estão 45 anos no poder, para não ensinar você a pescar. Eu acredito que você sabe pescar e deve pescar o seu peixe. Isso é empreender. É você acreditar em você, ter foco e saber que você pode fazer a diferença.
Léo, agora nós vamos fazer aqui um ping-pong, perguntas rápidas com respostas rápidas. Essa primeira pergunta aqui eu já sei a resposta, hein? Uma cidade que te inspira. Cidade de Goiás. Aí, ó, e tá olha vendo? que eu conheço o mundo todo, hein? Você já rodou pelo mundo todo, né? Todos, 5 continentes. Que Não maravilha. todos os lugares, mas nos 5 continentes eu já estive. Que maravilha. Olha, uma conquista que te marcou. A conquista que É. marcou a cidade de Goiás, patrimônio da humanidade, e o Vila Nova campeão em 2005. O nosso Vila Nova, tá? Eu sou torcedor Nosso do Vila Nova em também. 2005. Isso me emociona muito. Mas uma conquista particular sua, pessoal sua, que te marcou. De ver hoje a minha família toda estar envolvida na empresa, mas, de uma certa forma, aprendendo tudo aquilo que existe dentro da empresa. Ou seja, todo mundo está consciente de que, numa gestão corporativa, onde prevalece o talento, todos têm que aprender para sentar no topo. Legal. Um hábito que você não abre mão. Exercício físico, religião. Que exercício físico você faz? Você pratica algum Eu esporte? faço muito. Às 5 da manhã acordo, leio os jornais, às 6 estou na academia, saio da academia às 7h30, 8. Então, na academia eu faço tudo. É um atleta, né? É preciso. Para manter, né, essa forma que a gente está aqui. Um hábito que você não abre mão. Torcer por Vila, de jeito nenhum. Um livro que todo empreendedor deveria ler. O livro? Livro. Tem vários, mas eu acho O Príncipe de Maquiavel. Legal. Assim, para você ter uma Já noção li de também. como é a vida. A realidade da A vida. realidade. Uma decisão acertada na sua carreira. Decisão acertada na minha carreira? Ter sido torcedor do Vila. Acho que isso foi fundamental para mim ser feliz e próspero. A gente tem sofrido muito, mas a gente acredita que o Vila vai para a Série A. A gente né? não sofre, a gente simplesmente vive cada passa momento. por um processo que é possível de cura, né? Uma decisão acertada na sua carreira. Ter vindo para Goiânia, deixado os Estados Unidos e me tornado empresário. Eu acho que como ator não seria um Não ia certo, né? como eu avidei bem nos negócios. Um desafio que te fez evoluir. Desafio? A manter a postura, a ética, a decência, com um mundo tão banalizado, tão, sabe, cheio de coisas inaceitáveis. Uma frase que te representa. Acredite em si. O resto, você corre atrás. Muito bem. Um legado que você quer deixar. De que é possível, sim, você ganhar muito dinheiro e distribuir esse dinheiro na comunidade que você ganhou, para que gerações futuras possam ter acesso à cultura, à arte e à história. Sem isso, a gente não é nada. E assim a gente encerra mais uma edição do Goiás de Norte a Sul, com aquele orgulho no coração, né, de ter trazido uma história que merece ser contada e recontada, ok? Então, nosso muito obrigado ao empresário Leonardo Riso, que dividiu com a gente não apenas a sua experiência, mas também sua visão de futuro e sua paixão por Goiânia. Riso mostrou que não existe crescimento sem propósito e que ser grande mesmo é conseguir transformar sua história em motivação para as outras pessoas, para o próximo. Leonardo, muito obrigado pela sua vinda aqui, meu irmão. Eu que já agradeço por estar aqui no seu programa, Goiás de Norte a Sul. Eu que conheço hoje o estado de Norte a Sul, posso dizer, e Leste e Oeste também, posso dizer que nós temos dos estados privilegiados desse Brasil. Muito obrigado por essa oportunidade de a gente estar aqui falando, estou à disposição de vocês. Entre nas nossas redes sociais, podemos bater um papo mais delongado sobre tudo que falamos aqui. Legal. Obrigado por essa oportunidade. Legal. E o Léo tem um programa de podcast que ele faz, muito legal. Qual que é o endereço do podcast? Fala com Riso. Fala com Riso, ok? Essa dica aí para você. Olha, e se você que está aí em casa quer continuar conhecendo outras histórias como essa, é só acessar o nosso portal. É só você entrar lá e digitar goiasdenorteasul.com.br, onde você vai encontrar entrevistas completas, matérias exclusivas e excelentes oportunidades de negócios. E não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, para que você fique por dentro do mundo do empreendedorismo goiano, ok? E se você quiser ver essa entrevista aqui completa, na íntegra, sem nenhum corte, é só você ir lá no nosso canal do YouTube. O endereço é esse que está aqui no vídeo, ok? E a gente finaliza com uma frase de Peter Drucker: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, ok? Então, vai lá, cria o seu futuro e faça acontecer, ok?
A gente se vê no próximo programa Goiás de Norte a Sul. Um forte abraço para você e até a próxima semana. Programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Cultural JR Embalagens, Mega Refrigeração, Mona Lisa, Esquadrias em Madeira, Laboratório Núcleo.